Sonic Chaos Infection não é sobre um vírus, é sobre o que acontece quando a esperança se torna obsessão. Raul está perguntando algo pra gente: até onde você vai para salvar o mundo? E é exatamente por isso que a Saul me acertou em cheio, porque o Sonic Chaos Infection começa com um alerta de emergência, nada incomum para o universo de Sonic, até você ver quem enviou o alerta, o próprio Eggman. Ele tá pedindo ajuda? E quando isso acontece, você sabe que a situação já saiu completamente do controle. Capítulo 1. A energia. No dia 15 de janeiro de 2024, uma explosão aconteceu no laboratório do Eggman. Mas não foi um ataque, não foi uma sabotagem, foi um erro de cálculo. Eggman estava tentando realizar um ritual antigo dos Equidnas, e o objetivo era duplicar a Esmeralda Mestre. Os seus cálculos estavam errados, e o laboratório explodiu, e sua assistente, Miss Cortez, foi atingida diretamente pela explosão. Ela foi infectada na hora. O Eggman conseguiu escapar sem ser infectado. E outra coisa que esse início mostra é bem fundamental: o tal do C-Vírus. Ele está ligado diretamente com a energia do caos. Não é só biológico, e tem dois vetores dessa transmissão. E um deles é a mordida. Se você for mordido em um membro, tem que tirar ele, porque você só tem 5 minutos. Depois disso, o vírus já está fundo demais no sistema. Não tem mais o que fazer. E essa coisa me lembra o veneno de cobra. O tratamento precisa começar antes que a necrose se espalhe, além do ponto de entrada. E cada minuto conta. O segundo vetor é por fluidos. Aqui você só tem 10 minutos para limpar completamente. Por isso, Eggman recomenda cobrir o máximo do corpo possível e evitar os hospitais, porque lá tem mais infectado. E isso tudo tá ligado com uma pandemia que aconteceu de verdade. Lá no Congo, em 2018, estava acontecendo o problema da ebola. Os hospitais se tornaram os lugares mais perigosos da região. Uma coisa muito legal dessa U é que ela não mostra só o vírus, mas sim a relação entre os personagens. Capítulo 2. A promessa. A Amy foi mordida logo no começo do surto. Ela se trocou em casa, esperando virar essas coisas. Os dias se passaram, semanas, nada aconteceu. E ela descobriu que era imune. Mas por quê? A resposta é muito mais sinistra do que parece. O Eggman, anos atrás, injetou essa energia do caos nela, sem o conhecimento da Amy. Essa energia foi o que criou essa imunidade. Sonic, sendo Sonic, consegue encontrar a Amy e leva ela para a zona segura. Mas mesmo assim, ela tenta esconder a imunidade. Ela não quer virar uma cobaia. Mas com o tempo, isso foi descoberto. E ela é levada para os testes de Tails. E falando do Sonic, ele foi mordido salvando os sobreviventes. Silver fez o corte e conseguiu salvar o Sonic nos últimos minutos. O Sonic não guarda rancor, já que ele diz para o Silver que ele tomou a decisão correta. E eu gosto muito desse momento, porque o Sonic da série principal é cheio de coragem, mas aqui ele está com medo. Ele entende o peso do que aconteceu e não faz drama. E o mais impressionante é que ele continua saindo para missões, só com um braço. Ele continua sendo o Sonic. Mas há um detalhe que esse universo alternativo deixa implícito. Ele deixa a Amy com Tails, confiante que o irmão mais novo vai cuidar dela. E essa confiança vai ser o maior erro que ele cometeu nessa história. Se você acha que a Amy vai ficar bem, já deixa o like e se inscreva no canal, porque nem os amigos do Sonic parecem se importar com ela. Aqui, vamos descobrir mais sobre o passado do Tails e o que ele tá fazendo agora. Dá pra ver que ele é o personagem central desse universo alternativo. O Tails tinha a Cream ao lado dele durante os primeiros meses de pesquisa. E nesse universo alternativo, eles eram mais do que amigos. Quando os infectados invadiram o depósito onde eles estavam e também outros sobreviventes, a Cream foi separada. Teve semanas de busca, mas nada. Tails precisou aceitar que ela provavelmente não voltaria. E é aí que ele muda. Não de uma vez, devagar. Primeiro vira frio, depois distante, depois só cruel. Ele continua vendo a Amy como a Amy por um tempo, mas a obsessão pela cura toma conta.
ela para de ser só uma amiga e começa a se tornar só uma cobaia de experimentos. Os únicos que sabem desses experimentos bizarros do Tails é a Rouge e o Eggman, e o Sonic nem faz ideia do que tá rolando. Vamos falar da Cream. Ela foi mordida no ombro durante o ataque ao depósito. Ela fugiu com Cheese para um celeiro abandonado. Ficou escondida por semanas, esperando o Sonic aparecer, e foi chegando ao estágio 5. E quando ela percebeu que estava indo longe demais, mandou Cheese embora. Essa cena me deixou muito triste, porque a Cream estava no estágio final, e os cristais estavam crescendo pelo corpo. Capítulo 3. Os sintomas. E claro, o C-Vírus tem 5 estágios, e cada um é mais irreversível do que o anterior. O estágio 1 só parece uma febre, ou talvez uma simples gripe. No estágio 2, dá para ver que os cristais começam a aparecer, e a pessoa começa a sentir dor. No estágio 3, aparecem umas veias verdes, o que só piora a situação. No estágio 4, só podemos ver esses cristais, e a pessoa infectada vira literalmente um zumbi. E o estágio 5 é o pior, porque não tem volta. Os cristais da Cream são roxos, não verde como os dos outros infectados. Isso pode indicar uma mutação que permite preservar mais da consciência mesmo no estágio 5. E quando Tails a encontra no celeiro com a Vanilla, ele simplesmente acaba com a Cream, bem na frente da mãe. Olha, eu entendo a lógica do Tails nesse momento. Eu entendo, mas eu não concordo com ele. A Cream ainda estava mandando o Cheese fugir no estágio 5. Ela ainda estava se comunicando. E os cristais dela eram diferentes dos outros. Com certeza, ela poderia acelerar a cura. Ou talvez uma outra solução para essa coisa. Mas já é tarde demais. Depois disso, Vanilla começou a ter visões da filha. Primeiro como criança, depois como apareceu no celeiro. E quando Charm diz que quer sair para procurar o Espio, Vanilla grita para ele ficar. E chama ele de Cream. E esse momento é o mais humano da U inteira. Não é uma luta, não é um horror. É uma mãe traumatizada, confundindo o nome da sua própria criança, que ela estava tentando proteger. Capítulo 4. A missão. Bem, o Tails mandou Espio numa missão de reconhecimento sozinho, e mesmo assim, já sabendo do risco, o Espio encontrou um infectado em um estágio além do 5. Nesse momento, a câmera corta, e por 13 dias, ninguém sabe se ele estava vivo, mas ele estava. Mas estava todo ferrado, e escondido no laboratório abandonado do Eggman. E foi lá que ele descobriu a Miss Cortez, a primeira infectada, escondida no outro lado do laboratório, com os cristais arco-íris. Eu não sei se essa coloração diferente dos cristais significa tempo de infecção, ou exposição direta à explosão original. Mas é um detalhe que a U ainda não explicou, e eu quero ver muito isso ser desenvolvido. O Espio tentou ficar quieto para não chamar a atenção dela. Não funcionou. Ela sentiu o cheiro dele, e quando parecia que ia acabar para o Espio, o Metal Sonic entrou na parada e conseguiu salvar o Espio. E o seu criador, que é o Eggman, consegue ser mais humano que o Tails. Ele passou a limpar e enfaixar os ferimentos que Tails causava nela, em silêncio, sem que ninguém saiba. Esse universo alternativo ainda está em andamento. Será que esses cristais roxos da Cream significam que ela poderia ter sido salva? E o que está acontecendo com a assistente do Eggman? A Rouge vai contar para o Sonic o que está acontecendo com a Amy? Me diga aí suas teorias nos comentários. Também deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a Amy ainda está no laboratório. E o pior que Tails pode fazer ainda não aconteceu.